Oiê, de volta o Valdir de Souza agora com a segunda parte do capítulo número 2 do livro Pense e Enriqueça. Gente, livro maravilhoso, né? Você que acompanhou aí o capítulo número 1, acompanhou a primeira parte do capítulo número 2, tá vendo que é um livro importantíssimo. E o capítulo número 2, ele fala da fé e da autoconfiança. Você viu? Que coisa maravilhosa! A sua vida vai transformar a partir de agora, viu? Você escutando esse livro, esse audiolivro que eu estou montando, você vê que, olha, maravilhoso. Então não esqueça também de compartilhar com mais pessoas, com seus amigos, para que mais gente tenha acesso a esse material tão bom, tão maravilhoso, ok? Deixa também aí o seu like, o seu joinha assim, ó, tá bom? O seu comentário e a sua sugestão de vídeo. Vamos então, começando aí a segunda parte do capítulo número 2 do livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Vamos lá então. O magnetismo financeiro que começou há uma geração a atrair milhares de companhias pequenas e às vezes mal dirigidas para combinações grandes e capazes de esmagar concorrências, tornou-se operacional no mundo do aço através das maquinações desse jovem pirata dos negócios, John W. Gates. Gates já tinha formado a American Steel and Wire Company, de uma cadeia de pequenas empresas, e juntamente com Morgan tinha criado a Federal Steel Company. Entretanto, ao lado do gigantesco truste vertical de Andrew Carnegie, pertencente e operado por 53 sócios, as outras combinações eram ninharia. Podiam associar-se à vontade, mas o grupo todo não chegava aos pés da organização Carnegie, e Morgan sabia disso. O excêntrico velho escocês também o sabia. Das magníficas alturas do castelo de Esquibo, observava, a princípio achando divertido, depois com ressentimento, as tentativas das companhias menores de Morgan atrapalharem seus negócios. Quando as tentativas se tornaram ousadas demais, o gênio de Carnegie manifestou-se pela raiva e vingança. Resolveu duplicar todas as fábricas que seus rivais possuíam, até então não estivera interessado em arames, canos, argolas ou folhas. Ao contrário, contentava-se em vender a essas companhias o aço bruto de que precisavam e em deixar que o moldassem de forma que quisessem. Agora, tanto Schwab como seu tenente principal e capaz planejava encostar os inimigos à parede. Foi assim que, no discurso de Charles M. Schwab, Morgan viu a resposta ao problema da sociedade. Um truste seria um pudim de ameixas, como disse um escritor sem as ameixas. O discurso de Schwab, na noite de 12 de dezembro de 1900, trazia em si a sugestão, embora não a promessa, de que a imensa empresa Carnegie seria trazida para debaixo da tenda de Morgan. Falou no futuro do mundo para o aço, da reorganização para a eficiência, da especialização, da união de fábricas fracassadas e concentração de esforço nas propriedades florescentes, das economias no tráfico de minérios, economias nos departamentos superiores e administrativos, da conquista de mercados estrangeiros. Mas ainda disse aos piratas, entre eles, onde se achavam os erros de sua habitual pirataria. O propósito deles, sugeriu ele, fora criar monopólios, elevar preços e dos privilégios extrair gordos dividendos. Schwab condenou o sistema com sua maneira mais veemente. A falta de visão de tal política, disse ele aos ouvintes, estava no fato de que restringia o mercado numa época em que tudo gritava por expansão. Baixando o custo do aço, argumentava ele, criar-se-ia um mercado em constante expansão. Encontrar-se-iam mais utilidades para o aço e boa parte do comércio mundial poderia ser conquistada. Na realidade, embora não o soubesse, Schwab era o apóstolo da moderna produção em massa. Assim terminou o jantar no University Club. Morgan foi para casa para pensar sobre as róseas predições de Schwab. Esse voltou a Pittsburgh para dirigir o comércio de aço de William Carnegie, enquanto Gary e os outros voltavam para seus teletipos para divertir-se, antecipando o passo seguinte. Não tardou muito. Morgan levou mais ou menos uma semana para digerir a iguaria de razões que Schwab colocara diante dele. Ao assegurar-se de que não causaria nenhuma indigestão financeira, mandou buscar Schwab, e achou um tanto reservado. Carnegie, disse Schwab, não iria gostar de saber que seu presidente da companhia de confiança flertara com o imperador da Wall Street, a rua sobre a qual Carnegie resolvera nunca se aventurar. John W. Gates sugeriu então, como intermediário, que se acontecesse de Schwab estar no Hotel Bellevue, em Filadélfia, poderia acontecer de também lá estar J.P. Morgan,
Quando Schwab chegou, entretanto, Morgan estava inconvenientemente doente em sua casa de Nova York. Diante do convite premente de Morgan, Schwab foi para Nova York, apresentando-se à porta da biblioteca do financista. Certos historiadores de economia professaram a crença de que, do começo ao fim do drama, o palco fora arranjado por Andrew Carnegie. O jantar para Schwab e o rei do dinheiro teriam sido planejados pelo astuto escocês. A verdade é, porém, o oposto. Quando Schwab foi chamado para consumar o negócio, não sabia sequer se o pequeno patrão, como chamavam Andrew, iria ao menos ouvir a oferta de vender, especialmente a um grupo de homens aos quais Andrew encarava como pouco dotados de santidade. Mas Schwab levou consigo para a conferência escritos de próprio punho, 6 páginas de números perfeitamente nítidos que representavam em sua mente o valor físico e a capacidade de ganho de cada uma das companhias que considerava como estrela essencial no novo financiamento do metal. 4 homens ponderaram os números toda a noite. O principal, é claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu aristocrático sócio Robert Bacon, homem culto e cavalheiro. O terceiro era John W. Gates, que Morgan desprezava como sendo jogador e apenas usava como instrumento. O quarto era Schwab, que conhecia mais sobre os processos de fabricar e vender aço que qualquer grupo de homens vivos na época. Nessa conferência não se discutiram os seus números. Se dissesse que tal companhia valia tanto, então era este seu valor e não mais. Insistia também em incluir na sociedade apenas as empresas que designava. Concebera uma corporação em que não haveria duplicação, nem mesmo para satisfazer a ambição de amigos que queriam descarregar suas companhias nos ombros largos de Morgan. Quando amanheceu, Morgan levantou-se e endireitou as costas. Só ficou uma pergunta. Acha que poderia persuadir Andrew Carnegie a vender? Indagou. Posso tentar, respondeu Schwab. Se conseguir que ele venda, encarregar-me-ei da questão, concluiu Morgan. Até ali tudo bem. Mas será que Carnegie iria vender? Quanto iria pedir? Schwab pensou em 300 milhões de dólares. Como exigiria o pagamento? Em forma de ações comuns ou preferenciais? De bônus? Em dinheiro? Ninguém poderia levantar sequer 1/3 de $1 bilhão em dinheiro. Houve uma partida de golfe em janeiro nos campos gelados de St. Andrews, em Westchester, com Andrew todo enrolado em suéteres e Charlie conversando animadamente como de costume para estimulá-lo. Mas não se pronunciou uma palavra sobre negócios enquanto os dois não se sentaram no calor agradável da casa de Carnegie próxima dali. Então, com a mesma persuasão que hipnotizara 80 milionários no University Club, Schwab despejou as brilhantes promessas de aposentadoria com todo o conforto de milhões inenarráveis para satisfazer os caprichos sociais do ancião. Carnegie capitulou, escreveu um número num pedaço de papel, estendeu-o a Schwab e disse: "Está bem, venderemos por esta quantia." O número era aproximadamente $400 milhões, composto dos $320 milhões mencionados por Schwab como número básico e somando-se-lhe $80 milhões que representavam o valor do capital aumentado dos 2 anos anteriores. Mais tarde, no convés de um transatlântico, o escocês disse tristemente a Morgan: quisera ter-lhe pedido $100 milhões a mais. Se os tivesse pedido, teria recebido, assegurou-lhe Morgan alegremente. Houve alvoroço, é claro. Um correspondente britânico telegrafou que o mundo do aço estrangeiro estava chocado pela gigantesca sociedade. O presidente Hadley da Vale declarou que, a não ser que os trustes fossem regulamentados, o país poderia esperar um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Mas Keane, o hábil manipulador de ações, começou a trabalhar, empurrando as novas ações para o público com tal vigor que todo o excesso, calculado por alguns em quase $600 milhões, foi absolvido num relance. Assim Carnegie teve seus milhões, a corporação de Morgan teve $62 milhões por seu trabalho e os rapazes de Gates e Gary tiveram seus milhões. Schwab, de 38 anos, teve sua recompensa. Foi feito presidente da nova companhia, ficando no poder até 1930. As riquezas começam dentro do homem. A história dramática do grande negócio que você acabou de ouvir é um exemplo perfeito do método pelo qual o desejo pode ser transformado em seu equivalente físico. Essa organização gigantesca fora criada na mente de um só homem. O plano pelo qual as fábricas de aço davam estabilidade financeira à organização fora criado na mente do mesmo homem. Sua fé, seu desejo
desejo, sua imaginação e sua persistência foram os verdadeiros ingredientes que entraram na United States Steel. As fábricas de aço e equipamento mecânico adquiridos pela companhia, depois de assegurada sua existência legal, foram incidentais. Mas uma análise cuidadosa revelara o fato de que o valor estimativo das propriedades adquiridas pela companhia aumentou em aproximadamente 600 milhões de dólares pela simples transação que as uniu sob uma única direção. Em outras palavras, a ideia de Charles M. Schwab, mas a fé com que a transmitiu a mente de J.P. Morgan e a dos outros foi negociada por um lucro de aproximadamente 600 milhões de dólares. Não é uma soma insignificante por uma única ideia. A United States Steel Corporation prosperou e se tornou uma das mais ricas e poderosas companhias da América, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço, abrindo novos mercados e provando assim que os 600 milhões de dólares em lucros que a ideia de Schwab produziu foram merecidos. A riqueza começa em forma de pensamento. A quantidade só é limitada pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em movimento. A fé remove as limitações. Lembre-se disso quando você estiver pronto a negociar com a vida pelo preço que você exigir por ter passado por aqui. Pontos a fixar. A fé é indispensável para o sucesso. Ela é induzida e fortalecida pelas instruções dadas ao subconsciente. Eis 5 passos para a autoconfiança, todos eles facilmente ao seu real alcance. Você sabe agora como se atirar ao desastre pelo pensamento ou como obter vitória e felicidade, como resultado das mesmas circunstâncias. Homens como Lincoln e Gandhi mostram-nos como pensamentos podem ter magnetismo, o que atrai pensamentos correlatos e faz com que milhares de mentes trabalhem como um só. É essencial dar antes de ganhar. Homens ricos tiveram de aprendê-lo antes de um negócio ilegal se transformar em negócio que trabalha com e para o público sem deixar de ser lucrativo. Tanto a pobreza como a riqueza são produtos da fé. Durante seu trabalho de pesquisa, o autor descobriu da análise do trabalho e das realizações de centenas de homens de destacado valor que houve influência do amor de uma mulher por trás de quase todos eles. Se quiser a prova do poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que o empregaram. Encabeçando a lista está o Nazareno. A base do cristianismo é a fé. Embora muitos tenham pervertido ou interpretado erradamente o significado dessa grande força, a súmula e substância dos ensinamentos e realizações de Cristo, que podem ser interpretados como milagres, foi nada mais, nada menos que a fé. Se existem fenômenos como milagres, eles só são produzidos através do estado de espírito conhecido como fé. Consideremos o poder da fé, como demonstrou um homem muito conhecido da época, o Mahatma Gandhi, da Índia. Nesse homem, teve a humanidade um dos mais assombrosos exemplos das possibilidades da fé. Gandhi controlava mais poder potencial que qualquer pessoa viva em sua época, apesar do fato de não ter nenhum dos instrumentos ortodoxos de poder como dinheiro, navios de guerra, soldados e armamentos. Gandhi não tinha dinheiro, nem lar, nem um terno como roupa, mas teve poder. Como conseguiu esse poder? Criou da compreensão que tinha do princípio da fé por sua capacidade de transplantar essa fé nas mentes de 200 milhões de pessoas. Gandhi conseguiu o assombroso feito de influenciar 200 milhões de mentes para unir-se e mover-se em uníssono, como uma única mente. Que outra forma na Terra, exceto a fé, poderia conseguir tanto? Você dá antes de ganhar. Por causa da necessidade de fé e cooperação ao operar negócios na indústria, será tanto interessante como útil analisar um acontecimento que fornece uma compreensão excelente do método pelo qual indústrias e homens de negócios acumulam grandes fortunas, dando antes de tentar ganhar. O acontecimento escolhido para essa ilustração volta para o ano de 1900, quando se formava a United States Steel Corporation. Ao ler a história, guarde esses fatos fundamentais e entenderá como se converteram ideias em vastas fortunas. Se você é um dos que muitas vezes se perguntaram como foram acumuladas grandes fortunas, a história da criação da United States Steel Corporation será esclarecedora. Se tiver alguma dúvida de que os homens podem pensar em enriquecer, essa história servirá para dissipar a dúvida, pois você poderá ver claramente na história da United States Steel Corporation a aplicação da maior parte dos princípios descritos neste livro.
A surpreendente descrição do poder de uma ideia foi dramaticamente contada por John Lowell no New York World Telegram, por cuja cortesia aqui vai reproduzida. Um belo discurso após o jantar por $1 bilhão, quando na noite de 12 de dezembro de 1900, uns 80 membros da nobreza financeira da nação se reuniram no salão de banquetes do University Club para prestar homenagem a um jovem vindo do Oeste. Nem metade dos convivas percebeu que seria testemunha de um dos episódios mais significativos da história industrial americana. J. Edward Simonson e Charles Stewart Smith, com os corações cheios de gratidão pela generosa hospitalidade que lhes fora proporcionado por Charles M. Schwab no decurso de recente visita a Pittsburgh, tinham organizado o jantar para apresentar o homem do aço, de 38 anos, à Sociedade Banqueira do Leste. O que não esperavam era que tumultuasse a reunião. Avisaram-no, em verdade, que os corações dentro das camisas engomadas não seriam muito receptivos à oratória. Além disso, se não quisessem aborrecer os Tillmans e Harrimans e Vanderbilts, seria melhor limitar-se a 15 ou 20 minutos de generalidades corteses e parar por ali mesmo. Mesmo John Pierpont Morgan, sentado à direita de Schwab, conforme exigia sua imperial dignidade, só pretendia honrar com sua presença a mesa de banquete por pouco tempo. E quanto à imprensa e ao público, o acontecimento todo era de tão pouca monta que nenhuma menção se fez nos jornais no dia seguinte. Os anfitriões e convidados ilustres banquetearam-se com 7 ou 8 iguarias costumeiras. Houve pouca conversa e a que houve era discreta. Poucos banqueiros e corretores conheciam Schwab, cuja carreira fluíra às margens de Monongahela, e ninguém o conhecia bem. Mas antes que a noite se escoasse, todos, e com ele Morgan, o senhor do dinheiro, foram arrebatados e um bebê de 2 bilhões, a United States Steel Corporation, foi concebido. Talvez seja infelicidade para a história que não se tenha gravado o discurso de Charles Schwab no jantar. É possível, contudo, que se tratasse de um discurso rústico, meio sem gramática, pois as belezas da língua nunca preocupavam Schwab, cheio de epigramas e intercalado de espírito. Mas a parte disso, teve força e efeito galvânicos sobre o capital avaliado em 5 bilhões, representado pelos convivas. Depois que terminou e a reunião ainda estava sob seu fascínio, embora Schwab tivesse falado durante 90 minutos, Morgan levou o orador a uma janela retirada, onde, balançando as pernas que pendiam dos assentos altos e desconfortáveis, ficaram conversando por mais 1 hora. A magia da personalidade de Schwab fora solta a todo vapor. Mas o que era mais importante e duradouro foi o programa imponente e bem delineado que esboçara para o engrandecimento do aço. Muitos outros tinham tentado interessar Morgan em formar um truste do aço, nos padrões dos trustes de biscoitos, arame, açúcar, borracha, uísque, óleo ou goma de mascar. John W. Gates, o jogador, recomendara-o, mas Morgan não confiava nele. Moore, Bill e Jim, corretores de Chicago, que juntaram um truste de fósforos a uma corporação de bolachas, recomendaram-no e fracassaram. Albert Gary, o advogado rural bonachão, quis fomentá-lo, mas não era bastante grande para impressioná-lo. Enquanto a eloquência de Schwab não elevou o J.P. Morgan aos píncaros donde pode visualizar os resultados sólidos da empresa financeira mais corajosa jamais concebida, o projeto foi encarado como sonho delirante de doidos por dinheiro fácil. E aí, gostou do nosso trabalho? Então não esqueça de compartilhar com seus amigos. Já já eu trago o capítulo número 3 do livro Pense e Enriqueça. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu like, o seu comentário e a sua sugestão de vídeo, ok? Eu sou Valdir de Souza, um grande abraço e até a próxima!